eu quero muito que você converse com a gente um pouco de como que você começou a pensar ou se envolver com tecnologia. Mac, eu acho que foi um movimento natural. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, fiquei alguns anos no mercado financeiro, e aí, em um dado momento, fez sentido fazer um movimento de carreira de trabalhar com a minha família. Minha família vem do varejo, enfim, hoje, depois de vários desdobramentos, aí se tornou o Grupo Asas, né? Mas começou com a Arezzo há muito tempo, uma presença aqui no Vale dos Sinos aí há muitos anos. E meu irmão me convidou em 2020 para sair do mercado financeiro e trabalhar na parte de inovação e aceleração de startups dentro do grupo. Então, eles estavam começando um fundo de venture capital dentro da empresa e eu fui estruturar essa área lá. E aí eu me envolvi muito. Deixa eu só fazer uma interrupção rápida, tá? É que você está passando muito rápido e parece que são coisas muito simples. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que você veio de uma família que trabalhou com produtos no varejo. E essa sua família acabou fazendo uma série de coisas e várias coisas aconteceram. E hoje vocês têm um grupo e você trabalhava na área era do mercado financeiro e o teu irmão te convidou. Quem é seu irmão e para onde você foi? Legal. Meu irmão é o Alexandre, e hoje ele é o CEO do Grupo Asas, que foi o desdobramento da fusão do Grupo Arezzo com o Grupo Soma. Em 2020, o Grupo Arezzo tinha acabado de adquirir a Reserva, estava no movimento de consolidação e eles estavam começando a olhar para a startup. E foi justamente nesse contexto que eu entrei ali na operação para estruturar essa área. Quando você fala que ele te convidou para voltar para a empresa da família, para tocar essa área de inovação, em geral, a gente acaba, muitas vezes, olhando para as coisas que são fora do nosso comum, ali, do nosso lugar comum. E aí você entrou, basicamente, ali, olhando inovação, startups. Quais são as coisas dentro desse universo de inovação, startups, que te transformaram ali e te ajudaram a criar esse gosto por trabalhar com coisas tão tecnológicas? Pois é, cara, eu acho que assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, tá? Eu sempre fui aquele menino que acompanhava, tal. Fui para o mercado financeiro e quando eu entrei no grupo para trabalhar com isso, foi muito legal porque foi um momento ali, pô, você sabe, 2021 estava acontecendo muita coisa, o mercado estava muito aquecido. E aí, quando a gente foi estruturar essa área, eu comecei a entender que tinha muita oportunidade de tecnologia dentro do varejo. O varejo, no Brasil especialmente, ele é muito mal assistido de ferramenta de gestão, ferramenta de tecnologia. E aí a gente começou a mapear as dores, começou a mapear todas as oportunidades que tinham em todas as áreas de negócio da empresa para a gente atuar com tecnologia. E aí foi acho que a grande virada assim, que eu me apaixonei por tecnologia e por tecnologia aplicada no varejo. Então você voltou para a empresa da família e foi tocar uma área que é extremamente estratégica, que é a área de inovação, principalmente buscando negócios inovadores, em geral startups, para ajudar nesse processo de consolidação e crescimento, porque você vem do varejo, você vem do comércio, a sua família vem do comércio, vocês se cresceram e construíram uma marca que é altamente respeitada. Assim como aqui na região, que a gente tem, todo mundo, a grande maioria das pessoas aqui, ou trabalhou com sapato, ou conhece alguém que trabalhou com sapato, ou é filho de alguém que trabalha com sapato. Então a gente entendeu que é o seguinte, que esse mercado do varejo se transformou, então vendas acabou sendo parte do teu DNA. E essa venda, a partir do seu DNA, você teve que sair do mercado financeiro, voltou para a empresa da família, para olhar para a inovação, e aí você falou, caramba, que legal. Quais foram as coisas que você viu ali que te chamaram muita atenção e que você falou assim, caramba, eu estou do lado de cada mesa, eu acho que está na hora de eu ir para o lado de lá da mesa. O que você viu? Pois é. Cara, nesse processo de mapeador, de entender o segmento, entender como a gente podia usar a tecnologia para isso, eu entrei num buraco, num ninho de rato, que é a gestão operacional do pequeno varejista. O pequeno varejista, ele é historicamente carente de boas ferramentas de gestão com tecnologia no Brasil. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje
Hoje, só o segmento de vestuário no Brasil tem mais de 1.000 ERPs diferentes. Eita! Então, assim, você usa o ERP da sua cidade, o negócio não roda nem na nuvem, para não falar outra palavra, é uma zona. Então, foi muito aí que eu comecei a querer entender e estudar muito o segmento do pequeno varejista. E eu comecei a falar com muito franqueado, com muito multimarca, e uma coisa ficou clara para mim. Tem muito varejista pequeno, que tem cliente fiel, que tem produto bom, que tem tráfego na loja, mas não consegue crescer. E eu fiquei pensando, pô, o que está acontecendo aqui? Onde é que está o problema? E a gente conseguiu entender, eu consegui identificar uma coisa comum entre todos eles, que é o seguinte: o gargalo não é falta de potencial, é 100% um gargalo estrutural. O gargalo é o seguinte: é um dono que está tentando equilibrar 1 milhão de pratinhos, ele está tentando fazer tudo do negócio dele, ele tem mais 1 ou 2 pessoas que ajudam, e ele está concorrendo, muitas vezes, com marcas super estruturadas, que tem uma equipe de CRM, uma equipe de atendimento, uma equipe de saque, uma equipe de venda, uma equipe financeira, e ele está equilibrando aquilo ali sozinho. E aí a gente entendeu que o que a gente precisava fazer era justamente pegar todo esse conhecimento, essa estrutura operacional de um grande varejista e trazer para um cara que carece disso. Alan, você chegou no ponto que eu queria muito conversar com você, porque assim, a grande maioria das pessoas que trabalham com inovação ou que estão desenvolvendo um negócio, tecnologia, elas muitas vezes querem desenvolver algo do ponto de vista da tecnologia, da inovação, ou do que elas estudaram, não do que elas viveram, não do que elas sentiram. E o que você está me falando é que você cresceu numa família do varejo, do comércio, que entende o valor de ter um estoque, de controlar um estoque, e você, à medida que você passou para o lado de dentro da mesa, lidando com as startups, você começou a ver muitas startups desenvolvendo coisas, mas sem entender muitas vezes a dor real do empresário, sem entender que o empresário ele não tem um RP, não é porque ele não quer, é porque ele às vezes não tem tempo de aprender. O empresário não tem um CRM, não é porque ele não quer, é porque aquele negócio para ele é um negócio a mais para ele preencher. O empresário, às vezes, controla as coisas no caderninho, não é porque ele não gosta da tecnologia, é porque ninguém conseguiu entender, está dentro da pele dele, no skin the game, de vender, de colocar o negócio para fora, e simplesmente entender como que aquilo ali vai fazer dar certo. E o que acontece? É por esse tipo de coisa que as marcas acabam não crescendo. Ou seja, a marca, a gente tem aqui agora a Vanessa Rover, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui falando da L'Escarpin, que é uma empresária que tem um produto extremamente de elite, um negócio que é altamente personalizável, super autêntico. Ela, muitas vezes ela não consegue encontrar os canais para distribuir porque essas pessoas que deveriam receber o material dela para distribuir estão focadas em outras coisas. Aí esse tipo de pessoa vai para o e-commerce. Só que hoje em dia, quando você vai para o e-commerce, você tem que ter um outro tipo de coisa. Você tem que ter então é outro rolê. E aí muitas vezes você acaba perdendo venda. E pelo que a gente estava conversando, a gente entende que você hoje está olhando para as marcas, principalmente como que você pode destravá-las, mesmo tendo produto, demanda e marca. Como que você hoje está olhando para essas marcas, para essas empresas, para essas pequenas redes, entendendo o que você pode implantar ou sugerir, ou o que elas podem fazer para que elas possam ir para um próximo nível? Pois é, cara, e até voltando um pouco para o que você falou do perfil do dono desse varejo, né? Ele é um cara ali que, pô, muitas vezes tem software que ele usa, às vezes, por uma mera obrigação tributária, controla muita coisa em Excel, controla muita coisa no caderno. E aí, de uns anos para cá, ele começou a ouvir no Instagram que ele precisa usar IA, né? E é chat GPT para cá, é cloud para lá, é um tanto de nome complicado. E se tem uma coisa que é constante, e que eu ouvi falar aqui nesse palco o dia inteiro, é que IA generalista, gente, é uma ferramenta como qualquer outra. Se você colocar lixo nela, ela vai cuspir lixo de volta. Não tem segredo. Então, quando esse pequeno empresário, ele tenta usar IA, muitas vezes pressionado, né, com toda essa comoção que está acontecendo, ele muitas vezes se frustra, porque ele não está tendo o resultado que ele queria. Mas ele não está tendo o resultado que ele queria porque ele está usando uma IA genérica.
E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer isso em grandes clientes. Hoje a gente já tem, dentro do nosso portfólio, a própria Arezzo, mas também tem Wine, enfim, uma série de outros clientes grandes. E a gente começou a especializar o caso de uso para o varejo. Isso parece bobeira, mas não é não. Por quê? Cara, o que é uma IA especializada? É uma IA que entende fluxo de troca, fluxo de pagamento, fluxo de entrega, reserva de produto. Ela entende que às vezes ela vai falar que tem um produto, mas que pode ter uma inconsistência de estoque, que ela tem que mandar o estoquista lá no estoque ver se tem o produto ou não, porque na verdade o que está constando no sistema nem sempre é verdade. Então ela entende todas essas nuances, ela vai a fundo e entrega o resultado que você espera de uma ferramenta como essa. E aí, nesse lugar aqui, uma empresa que é desorganizada, que coloca IA por pressão, ela vai ficar 10 vezes mais desorganizada. Agora, uma empresa que tem uma visão estratégica, que tem um processo, um sistema onde o dono consegue olhar, se relacionar e falar, caramba, dá para fazer, ele vai fazendo micro sugestões e micro implantações para poder se desenvolver. É disso que você está falando. Exatamente. E aí, quando você começa a focar num segmento só, o negócio fica muito mais legal. Porque começa a fazer sentido você especializar agentes de IA para funções específicas do negócio. Então, você deixa de ter um chat ali que você só fala qualquer coisa e ele te cospe outra coisa, e você vai ter um agente que faz venda para você no WhatsApp. Ele é como se fosse uma pessoa no seu time. Você vai ter um agente que reativa cliente depois de 30 dias, depois no aniversário dele, faz toda a sua parte de CRM. Você vai ter um agente que faz toda a sua parte de atendimento e saque. Pô, estou com um problema no produto, quero trocar. Você vai ter outro que é o seu analista de dados. Você vai perguntar para ele assim, putz, qual que é o melhor produto para eu fazer uma remarcação aqui e não chegar com um estoque parado daqui a um mês? Ele vai te falar como que você vai orquestrar essa campanha. E aí a gente começou a criar esse time de agentes para o varejista conseguir ter um time de vendas digital super especializado na operação dele. Então, está me dizendo o seguinte, que hoje o empresário micro e pequeno, com um pouquinho mais de organização, ele consegue criar diferentes IAs e dá até para encontrar, então, furos, aquelas perdas, aqueles custinhos invisíveis que às vezes a gente não percebe. É isso que você está me falando. Exatamente. Mark, assim, eu acho que uma maneira legal de olhar para a IA é que ela, deixando claro aqui, pessoal, a IA ela não substitui o humano, tá? O humano ele ainda é muito importante, principalmente em questões de raciocínio complexo, de decisões sensíveis, gestões de crise. O humano ele é muito importante, mas a IA ela é boa em 4 coisas, e ela é muito boa nessas coisas. Velocidade, então ela consegue fazer muito rápido, responder o cliente, procurar dado muito rápido, muito mais rápido do que qualquer humano. Ela é muito boa em memória e personalização, então ela sabe todos os seus clientes, o que eles gostam, o que eles falaram com você. Ela é muito boa em escala, ela consegue atender infinitos clientes sem você pagar mais por isso. E ela é muito boa em consistência. Ela vai atender todo mundo igual, não tem dia ruim, não acordou de mau humor. Então, quando você junta tudo isso, você tem uma ferramenta muito poderosa que consegue pegar dados que não são estruturados, porque muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de enxergar padrão. A IA enxerga padrão. Então, ela consegue entender, quais são os seus clientes que têm uma necessidade específica, que têm objeções específicas, quem reclama de uma coisa, quem reclama de preço. É esse cliente que você tem que estar procurando na hora de fazer uma liquidação. Quem é que reclama de frete? Você não tem que fazer campanha de frete grátis para qualquer um, você tem que procurar o cliente que é sensível a frete. E é aí que a IA começa a ganhar o jogo. E hoje em dia esse comportamento generativo ele já está sendo usado por muitas empresas, né? Então, por exemplo, já tem estudos que apontam que a Uber, por exemplo, quando está chovendo ou quando você está com pouca bateria e ele identifica isso, ele aumenta um pouco o preço ali em 10%, 20%. Então, você pode usar isso tanto para poder aumentar a questão de precificação, aí entendendo os padrões e as diferenças, mas também você pode acabar usando, às vezes, para
entender os buracos, os furos e as coisas. Mas o que eu fico pensando que tem tanta... Eu sei que eu estou num palco de inteligência artificial, mas eu preciso ser verdadeiro com vocês. Tem muito hype ainda falando sobre IA e tem muito lixo sendo gerado. Ou seja, tem gerando muito mais curiosidade do que provavelmente ação prática. Qual é o seu conselho para o varejista que precisa hoje ganhar produtividade, velocidade, e aí ele hoje acaba não conseguindo? Ou seja, qual que é a IA que vai ajudar o varejista a não perder venda hoje e crescer com o seu negócio? Então, eu acho que assim, parte disso eu já falei, que é o busque ferramentas segmentadas. O ChatGPT, não é que ele não vai resolver seu problema, o ChatGPT é muito bom, mas ele precisa de uma estruturação de inputs, de prompts, muito complexa e que nem sempre você vai ter o tempo e a disposição para fazer como precisa ser feito. Então, busque ferramentas especializadas. Hoje, a minha empresa, puxando um pouquinho o peixe para o meu lado... Por favor. Mas o que a gente fez? A gente foi muito para o caminho de ser especializado em varejo. Resolver todas as dores do varejo com um agente diferente. Ter um time de vendas especializado que você vai conseguir usar para sua operação. Essa é a primeira coisa. E aí, pegando um ponto que você falou sobre o hype e sobre o custo, né, que ele acaba percebendo de testar coisas que não têm valor percebido no final do dia, é o seguinte, eu acho que hoje, isso é muito legal. Qual que é o maior custo, né, de um varejista que não está usando IA? O que eu acho legal é o seguinte, o custo aqui é um custo de oportunidade, entendeu? Então, isso é muito silencioso, porque você não percebe, custo de oportunidade, muitas vezes você não percebe, né? Então, o que está acontecendo? O custo é aquele cliente que você não respondeu, é aquele post que você não fez no fim de semana, que você estava com a família, e o algoritmo do Instagram está punindo a conta da sua marca até hoje, porque você não tem consistência de post. É a reativação de cliente que você não fez, e aí agora você não está colhendo as vendas repetidas de recorrência desse cliente. Porque ninguém consegue equilibrar todos esses pratos. Mas agora com o IA se tornou possível. E aí qual que é o grande custo? Não é o que você está deixando de ganhar. Não é o que você está perdendo, é o que você está deixando de ganhar. Né? E o seu concorrente às vezes já percebeu. E esse deixando de ganhar é muito doido, porque a gente está falando aqui que num mercado que é tão complexo, onde às vezes uma vírgula, uma venda errada pode quebrar o seu negócio, você precisa não só de tecnologia, mas também tem essa sensibilidade humana. Quando que a IA supera o humano, que você já falou aqui, mas quando o humano ele ainda é extremamente necessário, em especial no varejo? Porque eu vejo muita gente hoje botando, vou botar o atendimento. Quando eu começo a ser atendido por um robô, eu começo a ficar chateado, cara. E assim, quando é que isso vai mudar? Eu estou falando de mim, né? Não sei se outras pessoas... Tem estudos que apontam que a Gen Z já prefere falar com máquina do que com o ser humano. Mas eu sou velho ainda, eu gosto de falar com o ser humano. Como é que a gente vai conseguir passar por essa transição de um jeito inteligente? Mark, eu acho que assim... Primeiro que eu acho que quando as pessoas procuram um atendimento, no fundo, você não liga que você está falando com um robô. Você liga que você está falando com um robô ruim. Né? Eu dou um exemplo de um caso que não tem nada a ver com varejo, mas foi um dia que eu estava procurando apartamento para alugar. E aí eu caí num corretor IA. E a minha pergunta era o seguinte, eu gostei de um apartamento e eu perguntei assim, adorei o apartamento, mas está listado para compra. Você sabe se o proprietário está interessado em alugar? Qualquer corretor no mundo ia saber responder essa pergunta para mim. A IA virou para mim e falou assim, o apartamento tem 3 quartos, ele está listado por sei lá quanto, fica nesse bairro. Nada disso me interessava, estava no site, entendeu? E é isso, quando eu estou falando de ferramenta especializada, é para você mapear esses fluxos e você entender para onde que essa conversa vai e como que você faz o IA que funciona, entendeu? Eu acho que isso está me trazendo é um pouco da que a gente chama de ciência ou da magia da venda. A gente fala tanto de objeção, tal, a gente tem vendedores que estão muito treinados, mas eu acredito que existe uma interseção. Quando que você consegue ganhar volume, produtividade
e quando que a entrada é necessária. Mas eu queria muito entender de você, Alan, esse ponto de o que você acredita de verdade que é o caminho, onde está esse ponto de equilíbrio? Deixa eu tentar te dar um exemplo. Eu sou do mercado da comunicação e eu vim estudando rede neural, coisa, enfim, todos esses mercados, até que a gente identificou que em 2004 seria o ano da convergência de mídias, ou seja, o preço dos equipamentos ia cair, as tecnologias elas iam crescer e aí múltiplos equipamentos eles iam se sintetizar num único device que hoje é o telefone. Então eu estou aqui olhando a minha pauta com você, eu estou olhando a minha pauta com você, eu venho aqui e aí eu tenho aqui um caderninho digital. Só que o meu caderninho digital hoje ele está diferente. Eu pego o meu caderninho digital, jogo as minhas coisas aqui no meu agente de IA, eu alimento ele aqui com algumas respostas que você está me dando e ele está vivo. Então eu consigo usar o meu caderninho digital de maneira viva. Não é mais uma coisa escrita, fixa, se eu quisesse trocar, eu tinha que apagar, riscar e escrever de novo. Ele está vivo, ele está acompanhando a gente e está aqui sendo meu copilot, meu assistente. Quando que isso aqui vai para o vendedor? Porque tem cara que entra na loja e não gosta de ser abordado por um vendedor de cara. Ele quer só olhar. E tem gente que entra na loja que se nenhum vendedor for abordar, ele fala assim, pô, não tem ninguém trabalhando aqui? Não quer vender? Como é que a máquina vai conseguir identificar essa sensibilidade que a gente está falando? Mac, eu acho que assim, a IA, e acho que você usou boas palavras aí, como copiloto, como assistente. A IA ela não substitui ninguém, mas ela libera o empresário, o dono daquela loja, para ele começar a gastar o tempo dele no que realmente vai mexer o ponteiro. Então ela faz toda a parte processual, toda a parte de atendimento e no caso da venda aí, a gente vai atrás desse dono dessa loja para trazer para ele quando a gente precisa de alguma ajuda. Então a gente tem uma das nossas agentes, chama Maia, e ela é uma agente de análise de dados. E hoje a gente não tem um dashboard convencional, quer dizer, também tem um dashboard convencional. Mas como que funciona o negócio hoje? A Maia, que é a nossa agente de análise de dados, procura o lojista e fala assim, olha, eu estou precisando da sua ajuda aqui. Aconteceu um problema de defeito num produto e a cliente está brava. Me ajuda, como que você acha que a gente resolve? Eu pensei em talvez dar um cupom de desconto para ela, mas não sei se ela vai gostar. E ela te engaja no processo decisório para você usar o seu tempo no que realmente é importante. Então, às vezes, você vai virar para a Maia e falar assim, Maia, preciso fazer um evento aqui na loja. Me ajuda a pensar em clientes que têm alta recorrência de compra, tem alto ticket para a gente fazer um evento legal e manda um convite para cada uma. Você não precisa fazer toda a parte operacional desse negócio. E aí você consegue ter uma interação com agentes que são ultra especializados no seu segmento. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta bem específica agora. É que até agora a gente não tinha falado do seu negócio. Até agora a gente estava te trazendo como especialista na área, um cara que entende de varejo, um cara que já passou por várias coisas. E a gente estava falando principalmente das coisas que você viu e que você falou assim, cara, tá faltando alguma coisa. Porque a gente, enquanto está sentado na cadeira de investidor, analisando um negócio, quando vem alguém apresentar uma ideia para a gente e a gente acha que é mais do mesmo, a gente fala assim, pô, mais uma IA que faz não sei o que lá, mais uma IA que faz não sei o que lá. Me fala um pouco do teu negócio e por que você resolveu abandonar toda essa estrutura confortável que você tinha CLT para virar empreendedor. Sua família sabe disso? Você está mexendo com esse tipo de coisa? Pois é, cara. Eu acho que, como eu falei, veio muito de uma percepção de que o varejo carecia de boas ferramentas de tecnologia num momento em que a IA estava começando a decolar e a gente percebeu que tinha muitas maneiras de trazer o conhecimento e as técnicas de gestão de grandes varejistas para varejistas menores, que sempre foi um desafio que me moveu. Mas me dá um exemplo do que você está dizendo. Me dá um exemplo disso. Porque qual que é a dificuldade que pequenos varejistas têm que grandes varejistas acabam resolvendo de maneira fácil? Sei lá, comprar mais barato, é isso? Cara, Mac, no fim é o que eu falei, é time. Qual que é a grande dificuldade? Esse cara ele tem um potencial imenso,
provavelmente ele é, muitas das vezes, o único varejista daquele tipo de produto na cidade dele, na região dele, mas ele não tem time, processo e estrutura para tornar aquela loja em uma referência regional. E o que a gente entendeu? Hoje, você consegue escalar time, processo e estrutura com IA. E a gente começou a fazer agentes de IA ultra especializados em cada uma das funções de um time de vendas. Então, você vai ter uma vendedora, você vai ter uma atendente de saque, você vai ter um gestor de CRM, um gestor de campanha, um financeiro, um estoquista. E aí você começa a ver como que uma IA ultra segmentada na sua operação tem um valor muito superior a ferramentas de IA genéricas. Deixa eu ver se eu consigo entender. Vou usar umas coisas que a Loriane Lani, que palestrou para a gente aqui ontem, me ensinou. Usar uma IA genérica, um chat GPT, é igual eu chegar num hospital sentindo alguma dor, sem saber exatamente onde. O primeiro médico que vai me atender é um médico generalista, é um médico clínico geral. Esse cara vai me atender. Aí ele vai começar a me fazer uma série de perguntas na anamnese e ele vai identificar que eu estou com uma dor aqui dentro, mas ele ainda não conseguiu identificar exatamente onde. Ele vai me mandar para vários exames. Quando ele chegar lá, vai falar assim, olha, querido, você está com uma esteatose hepática, ou seja, você está com gordura no seu rim. Você precisa falar com um endocrinologista, que também é um médico, só que é um médico especializado naquele órgão meu. É isso que está me dizendo. IA genérica, ChatGPT, Gemini, Claude, esses caras são legais, mas é um médico clínico geral. Pode ser ótimo. Porém, se eu tiver com um problema no meu rim, eu tenho que procurar um médico. Se eu tiver no meu coração, eu tenho que procurar uma namorada. Se eu tiver um problema no meu cérebro, eu tenho que procurar uma outra pessoa. É isso que você está me falando. É mais ou menos isso, e eu vou além, Mark. Eu vou me dar a liberdade aqui de Por fazer uma favor. comparação que talvez seja meio esdrúxula, tá? Vamos lá, vamos lá. Mas vamos pegar esse seu exemplo aí da dor de barriga Boa, excelente. e dá para ser pior, tá? Você Eita. pode chegar no hospital com essa dor de barriga Aham. e a IA, né, ela vai te falar que você tá com câncer, apendicite, Joga sempre pro pior. mas ela não sabe que você comeu um churrasco ontem, entendeu? Então, no fim do dia, o negócio é o seguinte, input é tudo. Se você não tem uma IA que está plugada nos seus dados, não sabe o que você fez, como que você fez, quando você fez, com certeza o que ela vai te falar de volta não é tão relevante assim. Então, é isso que a gente começou a entender e a tentar otimizar. Quem que é o teu cliente ideal hoje? Quem é que você fala assim, cara, esse cara precisa da gente? Então, assim, Mark, a venda aí ela começou atendendo grandes varejistas, tá? Então, a gente teve a oportunidade de aprender muito em clientes grandes e hoje, cada vez mais, a gente tem se interessado. Eu digo que ano passado a gente construiu, para quem é de exatas aqui, você aprende no ensino fundamental um tal de MDC, que é o mínimo divisor comum. Então a gente entendeu o que é o mínimo divisor comum entre toda essa galera do varejo. E aí agora a gente está exportando isso para varejistas em crescimento, que querem ter estruturas e processos tão bons quanto grandes varejistas, mas não têm os recursos ou a capacidade técnica para isso ainda. E a gente está trazendo, então, essa mesma ferramenta para esse tipo de cliente. Está me dizendo, então, que a venda aí, que a sua empresa, a startup que você está capitaneando agora, ela é uma espécie de time digital as a service para pequenas redes de varejista que estão naquele momento de que não conseguem crescer mais porque falta recurso, falta capital, falta gente e estão batendo no teto das suas vendas, que querem se tornar grandes corporações, grandes redes, como é a Arezzo, como é a Reserva, como são essas redes que vocês têm, mas não conseguem chegar lá, não por falta de vontade, não por falta de estratégia e nem às vezes por falta de dinheiro, mas por falta de gestão, estrutura, automação que ajudem elas a chegar nesse próximo nível. É isso que você está me falando.
Exatamente. Mas deve custar uma fortuna esse negócio. Quanto que custa um negócio desse? Como é que a gente pode olhar isso aí no dia a dia? Cara, essa é a parte boa da IA, né? O que hoje, um time desse... Quantas pessoas eu deveria ter para... Eu tenho 5 lojas hoje na área de calçados e bolsas e acessórios. Quanto eu preciso investir se eu quiser ter uma rede com 20 lojas? Crescer 4 vezes. Você precisa ter um financeiro, não precisa? Aí já... Você precisa ter vendedor, mas vendedor tira folga, então você precisa ter mais de um, né? Exato. Mas pelo menos 3 por loja. Pois é. De manhã, uma tarde, um folguista. Você precisa fazer gestão de mídia social. Também. Precisa ter um marketing. Sim. Precisa ter um CRM, né? Porque você precisa reativar o cliente. Você tem RH para gerenciar essa galera toda. Cliente que compra uma vez só não vale nada, Exato. Né? Então você precisa de recorrência, você precisa de um time para isso. Então, Mac, é uma folha... Fica caro. Fica mais de 100 mil reais por mês. Pelo menos mais 15 pessoas. Exatamente. Tá. Hoje a gente tem uma equipe de 8 agentes, tá? E esses 8 agentes a gente vende o nosso pacote mensal por R$ 389 reais. Então, e você consegue fazer o atendimento de uma rede de 10, 20 lojas com uma equipe dessa. Óbvio que você não vai conseguir substituir todo mundo, mas você vai conseguir, com uma equipe muito mais enxuta, dar conta do mesmo tipo de atendimento. Você está me dizendo que se eu tenho uma loja que eu vendo 10 mil reais por mês, eu posso investir 0,3% do meu faturamento para ganhar produtividade para que minha loja passe a vender 100 mil reais por mês? Exatamente. Ela vai te dar as ferramentas, né, para você construir. Nada é mágica. É um bloquinho de cada vez, você vai chegar lá, você consegue chegar lá, mas você vai ter a estrutura e o time necessário para suportar seu crescimento. Isso não vai ser mais gargalo, entendeu? Muito bom, muito bom. E Alan, cara, eu estou impressionado com a Vendaí, com esse impacto que vocês querem trazer para o varejo. E eu quero saber como é que a gente consegue falar mais com você. Como é que a gente acessa você? Vi que você lançou um Instagram novo, é isso mesmo? Pois é, me falaram que eu preciso dar a cara a tapa um pouquinho, Max. A gente fala agora de Founder-led Growth, né, querido? O fundador... A gente está vendo um monte de empresa aí, né? Se Creator Founder, se você, o fundador, não botar a cara... Porque aqui fora do Brasil, as marcas compram de marcas. Aqui eu quero comprar do Alan. Como é que você está... Como é que a gente fala com você? Que a gente quer falar com o dono, né, Beltrame? Que a gente quer falar com o dono. Como é que fala com o dono lá? Então, pessoal, se vocês quiserem, tem o perfil da venda aí. Então é venda.ai, _, né? Que a gente não conseguiu comprar ainda. É difícil conseguir perfil no Instagram hoje em dia. É ruim a vida que não tem dinheiro. A gente sabe como é que é ser empreendedor. E tem meu perfil pessoal também, alan.birman, que a gente está agora postando toda essa jornada e trazendo cases de cliente, cases de sucesso. Então vou pedir um favor a todos vocês agora, porque o Alan chegou aqui falando comigo que ele tinha 22 seguidores. Criei hoje de manhã. Então falei, vou dobrar a sua meta, então vou pedir ajuda de vocês. Alan com 2 L's, N-A-L-L-A-N, .B-I-R-M-A-N. É isso aí. Alan.birman. Vai lá, fala assim, eu estava na sua palestra. Tira uma foto dele aqui, porque vocês vão ser os primeiros 50, né? Já tem 24 lá, que eu sou até 24 lá, a seguir esse rapaz. E o que eu quero dizer para vocês é que a beleza disso é a seguinte: esse palco aqui, a gente tem várias cadeiras vazias, isso é ótimo, porque vocês estão tendo a prova viva de um negócio que está surgindo. Nosso objetivo de trazer o Alan aqui é mostrar para vocês como que alguém está começando literalmente do zero um negócio novo usando a inteligência artificial. É fácil a gente chegar no palco, ver alguém com centenas de milhares de seguidores, gente que vendendo projetos gigantescos com muita grana. Mas como é encontrar um empreendedor? Como é encontrar alguém que está começando um negócio? Como é encontrar alguém que está validando, e eu tenho certeza que ele deve estar tomando prejuízo com vendo R$ 387 reais um negócio? Como que é isso? Então quero que vocês registrem esse momento. Não precisa postar, não. Só tira uma foto. Porque o dia que esse cara estiver lá na Forbes, com o negócio milionário, fazendo lá o Vendaí Day, maior que a Vetex, maior do que o Fórum E-Commerce Brasil, eu falei, cara, eu vi lá, eu estava lá, eu vi esse cara começando. E é nesse momento que eu falo assim, Mac, você conhece tanta gente famosa, tanta gente rica, como é que você faz?
que eu conheci eles antes deles serem famosos e antes deles serem ricos. Então, estou dando para vocês a oportunidade de fazer esse momento agora aqui. Fechado? Senhoras e senhores, com vocês, Alan Birman. Obrigado, Mark. Tá feliz agora? Passou? Sobreviveu?